vai pra Rússia ou tem curiosidade em saber como é o turismo no maior país do mundo? Então se prepara, porque a gente vai contar como foi a nossa experiência por lá e tudo que você precisa saber antes de embarcar. Olá pessoal! Oi gente, tudo bem? Como todo mundo sabe, a Rússia entrou no radar dos turistas aí por causa da Copa do Mundo e a gente já teve o privilégio de conhecer esse país extremamente grandioso, muito imponente e um dos mais polêmicos do mundo também. Mas você acha que a vida do turista por lá é fácil? Não é não. A gente vai contar então agora como é que foi a nossa experiência por lá e te ajudar, caso você queira embarcar para a Rússia, a não passar alguns perrengues que a gente passou. Portanto, já gostou do assunto? Deixa seu like aqui, se não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Ativa o sininho também, assim sempre que tiver novidade, você fica sabendo. Então vamos começar esse vídeo com uma boa notícia. Desembarcar na Rússia, para quem é brasileiro, é a coisa mais simples do mundo. Sabe por quê? Brasileiro não precisa de visto. Desde 2010, o Brasil e a Rússia fizeram um acordo que quem vai viajar por até 90 dias não precisa de visto para ambos os países, né? O brasileiro que for para a Rússia e o russo que vier para o Brasil, então não precisa de visto. E essa informação é legal porque isso é uma coisa raríssima. Para você ter ideia, qualquer país da Europa precisa de visto para entrar na Rússia e o Brasil não. Um grande problema para os europeus, né? Afinal de contas, São Petersburgo principalmente é uma parada muito comum dos cruzeiros pela Escandinávia. A gente inclusive embarcou em um, foi muito legal e é uma rota super desejada aí pelos europeus. Mas quando eles desembarcam na Rússia, eles têm um problemão ali, porque eles não podem simplesmente descer e conhecer as cidades, não. Eles têm que contratar uma excursão ainda dentro do cruzeiro e só fazer os passeios junto com a excursão, em filinha. Vai aonde a excursão for, conhece o lugar que a excursão quiser conhecer, vai na lojinha que a excursão levar, não tem liberdade nenhuma, porque ali eles têm um visto provisório para poder ficar um dia no país. É um problema. Ou dois, se caso o seu cruzeiro for fazer pernoite, mas é um problema mesmo. Já a gente é só descer do navio, passar no guichezinho da imigração, receber o carimbo e ficar livre para conhecer as cidades. Boa notícia, né? Então, se você, por exemplo, tem dupla cidadania, né, tem passaporte europeu, normalmente você viaja com ele porque facilita muito para entrar nos países mesmo, principalmente Estados Unidos ou mesmo os outros países da Europa. Neste caso, o melhor mesmo é o velho e bom passaporte brasileiro. E aí vem uma outra boa notícia muito legal. Sabe aquele seguro viagem chatinho que você tem que ir atrás, normalmente não é muito barato? Na Rússia, para viagens de até 90 dias, você também não precisa de seguro viagem. Só que aí a gente faz uma ressalva, né? Porque não existe voo direto do Brasil para a Rússia. Necessariamente você vai ter que fazer uma escala e normalmente você vai fazer em um país da Europa e esses países exigem o seguro viagem. Então o primeiro ponto, antes de deixar de lado o seguro viagem, é tomar cuidado, porque você pode passar aperto numa imigração no país europeu. E o segundo ponto é que se você precisar de assistência médica, normalmente não é barato fora do país. Então, às vezes, o investimento do seguro viagem pode valer a pena, né? Sem contar que você está num país super diferente, com a língua completamente diferente, até o alfabeto, que é o cirílico, a gente não tem nada a ver com o nosso, então você não consegue, ver alguma placa, alguma coisa e tentar entender, não, isso não existe, é muito difícil. Então é claro que você não vai querer passar um perrengue na Rússia se você tiver alguma infecção, caiu, machucou, enfim. Então, mesmo não sendo obrigatório o seguro viagem, olha, vale a pena investir aí. Mas se você quer correr o risco, você não precisa levar. Essa é uma informação, não uma recomendação, fica aí a nossa dica. Faça seu seguro viagem, mas se por qualquer motivo você tiver sem, fique tranquilo, você não vai ser barrado na entrada. Aliás, já que a gente está falando que é muito difícil você conseguir entender alguma coisa, porque até o alfabeto é diferente, agora a gente vai falar sobre a maior curiosidade que as pessoas têm sobre viajar para a Rússia, né? Será que eles falam inglês? E olha, a resposta assim, a gente já vai jogar na sua cara. Não, eles não falam inglês. Uma parceira nossa do Viagem por Conta esteve na Rússia um mês antes da Copa começar, gente. E assim, nada mudou. Nada mudou. Então assim, a gente sempre viaja por conta, a gente faz as nossas viagens, organiza tudo. E se você considerar que para você se dar bem na sua viagem, você vai se virar com o inglês, repensa a sua viagem. Não vai ser bem assim. Mas calma, mesmo assim, com as dicas que a gente vai dar pra você, dá pra você viajar por conta sem problemas pra Rússia. E quando a gente fala que eles não falam inglês, gente, isso é uma coisa muito séria que você tem que realmente pensar na hora de ir. Ou você vai lá e já programa um pacote completo com um guia que vai te pegar num lugar, te deixar no outro e aí você resolve sua vida. Ou você se programa e pesquisa bem antes de ir, porque você vai ter problemas se você não fizer isso. Eles não falam inglês nos pontos turísticos, eles não falam inglês no aeroporto, nas estações de trem, no metrô. Não existe placa
em inglês, é tudo no alfabeto deles. Então assim, se você não se programar, e a gente vai dar essas dicas, é muito difícil, passa perrengue mesmo. E aí existe um outro problema sério nisso. Eles não se importam com o fato deles não falarem inglês e não conseguir te ajudar. Ao contrário, você incomoda ele. A sensação que você tem estando na Rússia é que eles ficam incomodados porque você está fazendo aquelas perguntas no idioma que eles também não entendem. Então eles se irritam, eles não respondem, muitas vezes eles são até bem brutos assim, começam a gritar ou repetir mesmo em russo, assim, eles não se importam. Então assim, não adianta que eles vão ter aquela boa vontade de te ajudar, que isso não existe lá. Não é um povo solícito, né? Eu acho que isso é o mais importante. É o jeito deles, é a cultura deles, a gente não tá julgando, mas a gente tá dizendo, cuidado, turista, você não pode contar com essa boa vontade porque você não vai ter. Então a dica principal é, já saia de casa com tudo elaboradinho, saiba onde você quer ir, já anote quais são os seus pontos de interesse, como chegar nesses lugares, quais as linhas de metrô, por exemplo, pegar. Não se esqueça de tentar anotar o nome no idioma deles e também em inglês, porque tem normalmente aí essas duas descrições. E o mais importante, tenha internet. Compre um chip de internet que vai te ajudar muito a te levar de um lugar para o outro. Porque qualquer dúvida que você tiver, você joga lá no mapa, no celular, ele vai te guiar, ou ele mesmo vai te dar o nome que seja em russo da estação de metrô que você tem. E mais do que isso, você pode usar o Google Tradutor, que você coloca lá o aplicativo, gente, na palavra em russo, e ela traduz de uma forma que muitas vezes é meio porca, assim, mas traduz, inclusive para o português, para você pelo menos saber ali o que aquilo significa ou tentar identificar. Para uma coisa que mais ou menos faz sentido, pelo menos. Exatamente, né? Porque mesmo para você pegar na estação de metrô, as máquinas são muito difíceis, você pede informação, eles não querem te ajudar. Então você sabendo mais ou menos ali, tendo o alfabeto russo, para onde você quer ir, qual estação você tá, o nome daquela atração turística em russo, você consegue lá tentar identificar, né? Juntar mesmo o alfabeto para saber que é para aquele lugar que você quer ir, isso ajuda muito. Então assim, ter um mapa, já saia com um mapa em inglês, ou mesmo se você conseguir em português, ou aqueles livros que tem um mapa para você circular na cidade, porque assim, gente, é muito difícil. Pode ter certeza, isso vai te ajudar bastante a não passar tanto perrengue. A gente sabe que você deve estar pensando assim, eles estão exagerando um pouco. Olha, a gente também viajou para o Japão, e no Japão quase ninguém fala inglês. Mas existe uma diferença muito grande, eles realmente querem tentar te ajudar. E quando eles não conseguem passar a informação, eles pegam na sua mão e levam até o lugar se for preciso, porque isso aconteceu com a gente, eles oferecem carona, é uma coisa assim, muito bacana. Na Rússia, nem no Hermitage, em São Petersburgo, gente, o Hermitage é um dos maiores museus do mundo, assim, um lugar fantástico, se você for pra Rússia você tem que conhecer. Lá, eles não falam inglês. Sabe o que é você estar, assim, parado, colocando a sua mochila lá no guarda-volumes e eles não se importarem de não falar e você pedir uma informação, você querer saber para onde é a entrada ou por onde você começa ou se você está atrás de uma obra de arte específica. Gente, eles não falam no maior museu da Rússia inglês. Então isso é muito sério, você realmente tem que repensar e se programar para não ter problema com isso. E rolou até uma situação estranha lá, porque quando a gente estava no museu, deu a hora do museu fechar, e aí um grupo de pessoas, de turistas obviamente ali, tinha deixado os volumes lá no guarda-volumes, mochilas, casacos, e precisava voltar até o guarda-volumes para pegar essas coisas. E aí eles simplesmente indicavam a saída e não o caminho do guarda-volumes, todo mundo tentando explicar para eles que tinha que pegar os acessórios lá no guarda-volumes, eles não entendiam, só indicavam a saída, até que rolou um estresse ali, os turistas falaram, não, a gente vai, foi meio que na contramão e conseguiu acessar o guarda-volumes. Mas então isso é um exemplo para vocês terem ideia de como é séria essa situação do idioma por lá. Essa é uma oportunidade bacana também pra gente falar de um outro tema que tem muita curiosidade aí pra quem vai viajar pra Rússia, ou pra quem tá lendo sobre a Rússia, enfim, que é a xenofobia. E a gente quer falar, sim, eles têm problema com pessoas de outros países. Isso é muito claro em qualquer lugar. É verdade. Até nas barracas de lembrancinha, quando você passa ali pelo centro das grandes cidades, normalmente é aquele ponto que eles gostam do turista, né? Chama o turista, só falta, dependendo do lugar, te agarrar pelo braço e falar, vem cá comprar meu produto. Ali não é assim, não. Ali você tem os produtos todos expostos, você vai lá, você começa a olhar. Qualquer pergunta que você fizer pro pessoal da barraquinha, eles nem se importam em responder, não. Eles te mostram o preço ali, até porque eles não entendem o que você tá perguntando, eles acham que você tá perguntando o preço. Pois é. Mostram ali o preço pra você e só. Contato mínimo com pessoas, né? Contato mínimo com os turistas, e o que eles querem é só ali vender o produto rapidinho, sem muita relação interpessoal. E é engraçado que nessas barraquinhas, em outros lugares, muitas vezes os vendedores aprendem palavras específicas ali de outros idiomas pra conseguir vender as coisas, né? Ali não, ali você quer comprar, você compra, o preço tá ali. É aquele, se você não quer, vai embora, só não me enche o saco. É bem Exatamente. Isso mesmo. Gente, ponto turístico, lojinha de souvenir que é só pra turista. Isso acontece também. Pega o produto, entrega o dinheiro e vaza. E a impressão que a gente tem não é só que eles têm esse problema um pouco com turista, não. A impressão, sim, essa é uma opinião minha, muito sincera, é que eles não gostam muito de pessoas.
porque assim, eles são muito sérios, muito secos, e aí eu vou contar uma história pra vocês curiosa. A gente estudou em Nova York pra aprender inglês mesmo, já há muitos anos atrás, e a gente conheceu duas russas que estudavam na mesma sala que a gente. E aí uma das russas era super estúpida, grossa mesmo, tipo, brigava com a professora, xingava, era um horror, não queria ajudar nenhum outro estudante, e a outra era mais simpática, conversava, até uma vez saiu com a gente, né? Foi super gostoso. Aí uma vez a gente tava falando sobre as curiosidades de Nova York, e aí a professora perguntou pra ela assim, o que você mais gosta daqui, né? Aí a russa respondeu assim, olha, eu gosto muito de Nova York porque as pessoas aqui são muito educadas. Todo mundo quase caiu da cadeira, né? Porque quem já foi pra Nova York sabe, é uma grande metrópole e aí é a lei da selva mesmo. Não existe aquela cortesia, aquela relação pessoa a pessoa. Não, é tudo aquilo que a gente tá acostumado das grandes cidades. Então todo mundo na sala ficou boquiaberto, falando assim, como assim? A própria professora falou, né? Você tá falando de Nova York mesmo? É. Porque as pessoas não são muito educadas em Nova York. É uma ou outra, claro que você tem gentileza e tal, mas normalmente as pessoas não estão muito aí. E aí ela falou assim, mas como assim você acha que as pessoas são educadas em Nova York? Me dá um exemplo, né? Exatamente, aí ela deu o exemplo, ela falou assim, olha, quando você tá andando na rua, ou você tá no metrô, na escada rolante, e as pessoas querem passar por você, elas pedem, né, dá licença, excuse me. E aí isso eu acho super bonito. Aí a professora ficou olhando, ué, mas como que funciona na Rússia? Aí ela, de uma forma super normal, né, uma coisa muito espontânea, falou assim, ué, a gente empurra as pessoas. Pois é, então se você estiver eventualmente andando pelas ruas da Rússia e for empurrado por alguém, fica tranquilo, não é nada pessoal não, tá? É o jeito deles de pedir licença. Gente, eles empurram mesmo. Tipo, se eles querem entrar no metrô, tipo, a porta abriu, se eles querem sair, se eles estão na escada rolante, gente, é só dar uma empurradinha no turista ou no própria pessoa, no outro russo, tem problema. Empurrou e segue o seu caminho. E isso faz lembrar uma outra história que a gente passou na Rússia que é muito engraçada também. Pois é, a gente tava indo num balé lá na Rússia e claro, turista vai andando, tirando foto, máquina fotográfica pendurada, então assim, aquele jeito de turista andar, passear e curtir o ponto turístico, né? Então a gente tava numa boa andando, a gente tava adiantado, então curtindo a cidade, andando devagar. E o Fábio lá todo feliz, estava do outro lado do mundo, andando, assobiando, enfim, cantarolando pelas ruas de São Petersburgo. Eu tenho muita mania mesmo. Sabe quando, gente, você tá feliz, você tá viajando, você tá conhecendo uma cultura tão diferente da sua, do outro lado do mundo, tava assobiando lá, cantando feliz, sabe, alguma música na cabeça e você vai andando assim de boa. Aí passou, e eu nem tinha reparado, né? Passou uma russa do meu lado. E aí o que ela fez? Ela tava andando rápido, naquela linha reta, sem olhar pros lados e tal. E daqui a pouco acho que ela ouviu esse barulho estranho pela rua, olhou, viu o Fábio ali que tava assobiando. Ela arregalou um olho, ficou meio apavorada assim, se assustou. E aí ela começou a andar até mais devagar, assim, achou muito estranho e ficou acompanhando, algo do tipo, o que esse maluco tá fazendo cantarolando pela rua da cidade? Que razão ele tem pra estar assobiando aqui na rua, né? Foi muito engraçado. E eu não tinha reparado. E aí o Thiago foi acompanhando, porque eu tava lá de boa assobiando na minha, né? E ela foi acompanhando, e aí o que você falou? Que por um momento ela continuou, virou pro caminho dela, tipo, vou seguir o meu caminho, e sorriu. E aí ela sorriu, tipo, mais tranquila, né? A expressão mudou, foi muito diferente. Por falar em sorriso, aliás, sorriso é uma coisa muito rara entre os russos. A gente tem um outro amigo russo que também estudou com a gente lá em Nova York e tem uma história muito engraçada. A gente tinha um grupo muito grande lá na cidade e toda vez que a gente ia tirar foto, ele era o único que não sorria. Não. Ele ficava sempre com a cara fechada assim e todos os outros do grupo sorrindo. Até que um dia a gente foi tirar satisfação, né? O grupo inteiro foi falar assim, viu, o que tá acontecendo? Você não tá feliz? Por que você não tá rindo? E a resposta dele foi a que a gente menos esperava. Por que ele não ria? Porque não tem motivo pra rir. É isso. O que tem de engraçado em tirar uma foto? E assim, gente, essas são respostas honestas, sabe, sinceras. Ele respondeu, ué, porque eu não tenho motivo pra rir, eu só tô tirando uma foto. E aí a gente olhou aquilo, achou super curioso. Aliás, o Vlad, que é esse nosso amigo, ele é completamente diferente de todos os russos que a gente conheceu, mesmo lá. O Vlad é da Sibéria, ele já até veio pro Brasil pra visitar a gente. Você conhece o Vlad? Se você não conhece, faz o seguinte, ó, a gente vai deixar aqui em cima o vlog que a gente fez com eles quando eles vieram, ele e a namorada, pro Rio de Janeiro. Foi muito legal, a gente saiu passear com eles, ele até sorriu. Sorriu, porque aí a gente começou a encher tanto o saco dele que agora ele sorria, super engraçado. Enfim, o cara é muito gente boa e ele explicou pra gente que realmente eles não têm motivo pra sorrir. Eles só sorriem se eles têm motivo, não vai sorrir pra foto, isso é desnecessário. Então assim, cara fechada pra você na Rússia, fica tranquilo, nada pessoal também, é só o jeito deles. Aí você deve estar assistindo o nosso vídeo então agora e falando assim, deixa quieto, não vou pra Rússia, pra que ir pra lá? De jeito nenhum, não quero nem chegar lá perto. Não, aí é que você se engana.
porque lá na Rússia tem coisas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Isso é fascinante. E é exatamente por isso que a Rússia ainda continua no radar dos turistas. Apesar de você ter todos esses problemas que a gente falou e você não ter essa empatia, essa simpatia, essa hospitalidade que a gente está acostumado quando a gente viaja, a gente até quer, né? A gente quer trocar isso, né? A Rússia, gente, é fenomenal. É um dos países mais imponentes que a gente já foi. Tudo é grandioso, tudo é bonito, tudo é muito cuidado. Então você tem palácios muito grandiosos, você tem igrejas que você nunca viu em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, a Igreja do Sangue Derramado, que fica em São Petersburgo. Eu acho que, assim, se não é a mais bonita que eu já vi na vida, gente, tá no top 5 de longe, assim. É muito impressionante. Então as coisas de lá, sabe que assim, você não vai ver em outro lugar? O próprio Hermitage é um belo museu, é um lugar lindo, né? Todo mundo compara ele muito com o Louvre. A gente tem a ousadia de dizer que a gente achou ele até mais bonito que o Louvre, em termos de palácio, das instalações. A gente não tá falando de obra, né? Importância de obra. A gente tá falando de visita ao museu, né? Exatamente, é um palácio realmente. Por falar em palácio, Peterhof também, que fica ali do ladinho de São Petersburgo, dá pra você fazer um bate e volta. É uma das construções mais lindas que a gente já viu, ganha de Versalhes. Tanto que eles chamam do Versalhes russo, e é realmente assim, tudo é muito grandioso, né, gente? A Rússia tem muito dinheiro, é o maior país do mundo, a gente sabe como eles funcionavam no governo lá atrás, então tudo que eles foram construindo era pra ser o maior, o melhor, o mais grandioso, o mais luxuoso. Então você vê ouro pra todo lado, você tem catedral que toda a cúpula é coberta com folhas de ouro. Então assim, o país, por que você deve visitar? Porque ele é maravilhoso. Lindo e único. Exatamente. Tem que enfrentar esses problemas, ó, e ó, seguir firme mesmo, que problema tem em qualquer lugar, que importa você conhecer essa cultura diferente. E aí a gente vai aproveitar e falar de outra coisa muito diferente, que é a moeda russa, né? Afinal, né? O que eles têm lá? Não é euro, não é dólar, não é real, obviamente. Eles têm uma moeda própria, até porque você está falando do maior país do mundo, eles sabem como fazer isso. Você já ouviu falar do rublo? Pois é, o rublo é a moeda oficial da Rússia. Agora a conta para você fazer a conversão, ela não é muito fácil não. Tem toda uma estratégia aí, mas a gente vai passar uma dica que vai ficar fácil para você. É o seguinte, um rublo varia entre 5 e 6 centavos de real. Essa conta ela acaba sendo difícil no dia a dia, então você tem que ter uma coisa em mente. 200 rublos equivalem a mais ou menos 10 reais. Com isso você consegue ali na hora de comprar uma comida, comprar uma lembrancinha, fazer uma conta rápida. 200 rublos, 10 reais. Aí é muito fácil, aí você vai comprar uma água, já sabe quanto é, vai no restaurante, já sabe quanto é só fazer essa multiplicação aí. Tudo facilita. Por causa da Copa do Mundo, a Rússia virou lá um lugarzinho que todo mundo queria ir. Então as casas de câmbio no Brasil começaram a vender o rublo para facilitar o turista que ia ir para lá, porque antes não tinha tanta procura, então não vendia, você tinha que levar uma outra moeda. Então hoje, se você quiser levar rublo direto para a Rússia, você pode encontrar em várias casas de câmbio aqui no Brasil. Mas muitas associações aí, especialistas em câmbio, essas coisas, falam que ainda não vale a pena. O legal é você comprar mesmo euro ou dólar e trocar lá. Eles dizem que essa economia pode chegar em até 20% se você levar o euro e trocar lá, do que você comprar o rublo direto aqui no Brasil. A gente sabe que o Brasil tem um problema com essas moedas que são mais diferentonas, né? Quando você vai comprar, são poucas as casas de câmbio que acabam oferecendo a moeda, e quando oferecem, ou você tem que encomendar com antecedência, ou então eles te cobram o olho da cara. Então cuidado, vai com euro ou vai com dólar, que lá você consegue trocar tranquilamente e vai economizar uma grana. Cuidado com o seu cartão de crédito também, porque como a moeda não é o dólar, quando você fizer uma compra lá em rublo, o seu cartão vai transformar de rublo em dólar e de dólar para real naquela cotação horrorosa de cartão de crédito. Então, se você conseguir levar em dinheiro, leve seu euro, leve seu dólar, que você vai fazer uma boa economia. Leva um pouquinho, obviamente, até se você precisar trocar alguma coisa, tá numa lojinha ali, já não chegar pensando que você vai encontrar uma casa de câmbio em qualquer lugar. No aeroporto até tem, mas a gente sabe que a cotação é ruim. Então leva um pouquinho ali só pro que for essencial e depois troca lá, que vale muito mais a pena. Bom, e se você acha que a distância, a moeda e o idioma já são obstáculos suficientes para você não ir até a Rússia, olha, eu vou te dar mais um motivo. Não para você não ir, mas para você prestar atenção antes de ir. O frio. A gente foi pra lá no mês de junho, o mês de verãozão, alto verão deles. E dá uma olhada nas roupas que a gente usava. Gente, a gente passou muito frio, vocês viram pelas roupas, então assim, é casaco pesado mesmo. A gente chegou a pegar quase 0 graus, então assim, é muito puxado. Claro que existe, a gente já recebeu vários comentários quando a gente foi pra lá, de amigos que também foram, que existe, você pode chegar lá, por exemplo, tá 30 graus, isso acontece. Tem gente que já pegou essa temporada, mas isso é super atípico, isso não é normal. A gente quase passou aperto, a gente só não passou porque a gente levou roupa de frio porque a gente tava indo pra Escandinávia também, era um cruzeiro pela
Escandinávia. Sim. Então a gente acabou não passando aperto, mas as roupas que a gente achava que ia usar na Rússia não foram as que a gente usou, não. A gente usou roupa de frio mesmo. E, gente, é frio mesmo. Então você imagina, a nossa dica fica, né? Se você quer conhecer a Rússia, tenta pegar um mês que teoricamente é verão ou primavera, pra você ter uma temperatura mais amena. Porque se você for no inverno, gente, aí é uma coisa absurda. Provavelmente você vai pegar menos 30 graus, menos 40 graus em qualquer lugar que você estiver ali, porque é puxado, é frio de verdade. Pra você ter ideia, as temperaturas que a gente pegou lá no verão são mais frias que normalmente o inverno que a gente tem aqui no Brasil. E se você for no verão, tem uma outra coisa muito legal pra você, o chamado sol da meia-noite. Não sei se você já ouviu falar, mas é o seguinte, as noites lá, elas ficam claras. Você não tem aquela escuridão da noite, porque o sol, ele praticamente não se põe. São quase 24 horas de sol, de dia lá. No inverno, eles têm um período que fica sempre muito escuro, o sol quase não nasce. E no verão, nesses poucos meses aí, é o contrário. O sol, ele quase não se põe, então ficam aquelas noites claras. Meia-noite tem aquele raiozinho de sol. E é o momento que eles adoram sair pras ruas, celebrar, fazer eventos, fazer festivais. E claro, o turista se diverte, né? Porque é 24 horas de pura diversão. E aí a gente vai aproveitar e falar de uma outra coisa muito curiosa. É claro que você vai querer experimentar a culinária russa e experimentar o famoso estrogonofe. Aquele que a gente come aqui, gente, é lá da Rússia mesmo. Claro que tem todas as adaptações, mas o estrogonofe é russo. E aí fica uma dica muito curiosa. Se você for num restaurante, você não pode ficar de casaco. Nunca. Nunca. É nunca regra. mesmo. Tipo, eles podem inclusive proibir você de entrar se você não quiser tirar seu casaco. Então todos os lugares que você vai, bar, restaurante, você tem um lugarzinho ali pra você deixar o seu casaco e depois você vai pro salão pra comer. E isso é muito comum. Por quê? Porque na verdade, gente, isso é pra lá fora. Todos os ambientes são climatizados, eles querem que você esqueça daquele frio que tá lá fora, fique à vontade, converse, se sinta bem. Então já é uma tradição. É realmente pra você estar em um outro ambiente e esquecer daquela coisa difícil mesmo, gente. Frio é difícil. Então, gente, dica: não pode casaco em bares e restaurantes. Deixa na porta e vai pro salão. Dica de etiqueta do Viagem por Conta. E pra gente finalizar, vamos falar do quê? Da bebida. É claro que a vodka é super tradicional na Rússia. Eles realmente bebem pra se esquentar. E aí tem uma outra coisa curiosa que talvez você não saiba. Lá não existe bebida gelada, é só bebida natural. Até porque o natural provavelmente já é um pouco gelado ali. Mas bebida gelada, gente, isso não existe. E se você quiser saber mais sobre a vodka, existe um museu da vodka em Moscou, que é muito legal de conhecer e, é claro, é uma super tradição do país. Beleza, então, gente, é o seguinte, a gente vai terminando aqui o nosso vídeo. Se você quiser saber como foi o nosso roteiro quando a gente foi lá pra Rússia, acessa o nosso site, tá tudo lá, explicadinho. Se não é inscrito no nosso canal ainda, já se inscreve. Se não deixou o like lá no começo, deixa agora e, claro, compartilha com os amigos. E antes de sair daqui, ativa o sininho, assim o próximo vídeo que a gente colocar sobre dicas você vai receber aí também. A gente volta, tchau! Tchau!